Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Java aqui no canal Área Restrita Brasil. Eu sou Emerson Machado e você está acompanhando o nosso curso de Java. Nessa aula eu vou entrar em mais detalhes sobre o comando import, que eu falei para vocês na aula passada, né? Eu mostrei o passo a passo de como importar, mas eu não expliquei em detalhes para que serve essa questão do import. Por que toda vez que eu vou trazer algo para dentro ali, um recurso novo no meu código, eu preciso utilizar a palavra import. Então vamos lá para você poder entender em detalhes e desmistificar isso de uma vez por todas. Bom, quando você instala o JDK, né, que é o Java bruto aí no seu computador, quando você aprendeu lá na aula número 1, que eu mostrei para você como baixar o JDK, instalar e configurar, você não precisa nos seus projetos utilizar nenhum recurso adicional para poder criar um programinha simples, também como eu mostrei nas aulas anteriores, né, para você poder mostrar uma mensagem na tela, mostrando ali tipo um system.out.println. Isso daí é um recurso básico, isso é um recurso nativo da linguagem Java e já está dentro do pacote default da linguagem Java. Porém, quando você começa a deixar o seu código maior, o seu programa, né, começa a crescer, você precisa criar, por exemplo, uma janela, igual eu mostrei para você ali, você precisa, dentro da linguagem Java, estar importando esses recursos para dentro do seu código, igual eu mostrei aqui para vocês aqui, ó. Coloquei um import, né, utilizando o JOptionPane, por exemplo, quando a gente foi criar a nossa interface, eu precisei do recurso JOptionPane. Para isso, eu precisei estar importando ele aqui de dentro de uma pasta chamada javax ou javax.swing.jOptionPane. Então, sempre que eu preciso de um recurso extra, né, um recurso que não está ali no Java puro, né, entenda isso. Quando você não utiliza o import, você está usando ali o Java Default, que é o Java básico, do básico do básico, aquele Java que é o clássico Java, que não tinha nenhuma implementação, é assim que nasceu a linguagem Java tal. Com o tempo foram adicionando novos recursos, como o JOptionPane. Outro recurso que nós utilizamos aqui também foi o Decimal Format. Então, para mim poder estar utilizando esses recursos, eu preciso obrigatoriamente importar esses recursos para dentro do meu código, tá? Então entenda isso, toda vez que a gente for utilizar, por exemplo, eu vou fazer a formatação Decimal Format, eu preciso estar importando ele, tá? Só para poder exemplificar aqui para você, eu vou dar dois enters aqui, eu vou dar um barra barra aqui na frente, tá? Lembrando, né, que eu já expliquei o que significa esse barra barra. Para que eu coloquei barra barra aqui? Para poder transformar esse comando aqui em uma espécie de comentário. Então tudo que está em barra barra na frente aqui, a linguagem Java ignora, tá? Então eu posso estar comentando esse comando. Então, por exemplo, quando eu vou utilizar o recurso, vou apagar aqui esse import, tá? Quando eu vou utilizar esse recurso dentro de uma IDE, igual o IntelliJ ou NetBeans, o Eclipse, qualquer IDE que você for utilizar, uma boa IDE, ela vai te dar algumas opções. Por exemplo, se eu colocar Decimal Format, ele vai mostrar para mim o seguinte: olha, esse recurso Decimal Format está dentro da pasta java.text, ou seja, dentro da pasta Java e separado ali nos recursos texts. Só que repare o seguinte, dentro aqui também, olhando aqui as outras opções, você tem várias outras opções. Por exemplo, você tem o Decimal Format, você tem o Decimal Format Symbols, Decimal Format Styles, e todos eles aqui, ó, tá mostrando o caminho de qual que é. Mas qual que eu preciso aqui para esse momento? Eu preciso do java.text, né, que é o Decimal Format. Então, se eu der dois cliques aqui, a própria IDE já faz a importação aqui para cima para mim, tá? É isso que é o legal da IDE. Deixa eu só apagar esse espaço que eu dei aqui, né? Não fica meio estranho. Mas veja bem, quando eu coloquei o Decimal Format e ele mostrou para mim qual que é o recurso que eu tenho que importar, eu fui ali e coloquei. Se eu apagar esse import, olha só o que acontece. Quando eu coloco o cursor em cima dessa palavra destacada em vermelho, né, desse Decimal Format, olha só, ele aparece para mim, ó, desejo importar esse recurso, né, o java.text.decimal format, ele já está dando para mim um atalho. Dentro do IntelliJ eu seguro a tecla Alt esquerda, tá, da minha mão esquerda, mais Enter, ele vai abrir essa opção para mim aqui e vai me dar várias opções que eu posso fazer. Eu posso criar uma classe chamada Decimal Format, eu posso criar uma enumeração, ou eu posso simplesmente importar a classe aqui. É isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em importar e ele fez isso de maneira automática para mim, tá? E eu recomendo que você utilize sempre a recomendação que a IDE está pedindo ali, tá? Importe a classe e tal, Alt Enter, e isso já vai
agilizando o processo para você. Então, entendido isso, outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para você é o seguinte, uma dúvida que eu particularmente tive quando eu comecei a estudar programação, né, principalmente a linguagem Java. Por que então não importa, né? Porque eu não chego aqui e não importo todos os recursos para poder evitar de eu esquecer algum desses recursos, né? Porque, sei lá, às vezes eu estou programando aqui e de repente eu era para ter importado um recurso, não importei, meu código quebra e tal. Por que isso não é legal estar fazendo isso? Porque, primeiro, isso não é uma boa prática de programação e eu bato sempre nessa tecla sobre boas práticas de programação. E você sabe o que é uma boa prática também? É você deixar seu joinha e se inscrever nesse canal que está te ajudando a aprender linguagem Java totalmente gratuito. Então essa vai ser a nossa moeda de troca, você deixa seu joinha e se inscreve para não perder a próxima aula, tá? Então isso ajuda demais o canal, você vai me ajudar bastante e eu vou ser muito grato a você, tá bom? Então você vai ouvir falar muito sobre boas práticas de programação. E não é nenhuma boa prática você importar recursos no seu código que você não vai utilizar. Então, com o tempo, por mais que você ache isso difícil, ter que lembrar de importar um recurso ou outro, fique tranquilo que com o tempo isso vai se tornar algo automático. Você vai começar a pegar esse fio da meada, você vai falar assim, eu vou importar isso aqui, ou isso aqui eu não preciso importar, tá? E o que pode acontecer quando você for importar um recurso? Por exemplo, o JBushonPaint, eu vou apagar aqui, né, primeiramente o decimal format, vou apagar aqui o comentário, para o nosso código não quebrar. O JOptionPaint, repare o seguinte, se eu apagar essa importação, ele vai gerar um erro aqui. Se eu colocar aqui o mouse em cima, ele já está falando, ó, JOptionPaint e tal, importar a classe. Olha só que interessante, quando eu importei, no mesmo esquema aqui que eu fiz no decimal format, ele colocou javax.swing.asterisco. Isso aqui não é nada interessante, não é bom. Tá? Entenda que isso não é bom, porque quando eu coloco um asterisco, eu estou falando para o meu código que eu quero importar todos os recursos que estão dentro da pasta Swing. E isso não é legal, porque isso vai deixar meu código mais pesado, e por mais que hoje os computadores estão mais robustos, pode ser que o seu cliente que vai estar rodando sua aplicação lá não tenha um computador muito robusto e vai dar problema, vai ficar pesado. Isso aqui é um programinha pequeno, imagina um programa grande, onde você começa a importar todos os recursos dessa maneira aqui. Então, eu recomendo que toda vez que você for importar algum recurso, você importe somente o recurso que você precisa. Por exemplo, ó, se eu apagar o asterisco aqui e o ponto, e apertar um ponto aqui de novo, ele vai trazer para mim aqui todos os recursos que ele estaria importando se eu tivesse colocado o asterisco ali. Eu não quero utilizar nenhum desse aqui, ó, não quero JButton, não quero criar J-Tree, eu não preciso disso agora não, tá? Eu só preciso do JOptionPaint, é só desse recurso que eu preciso. Então eu vou dar 2 cliques aqui e exatamente o que a linguagem fez, eu já importei aqui o recurso que eu vou utilizar, meu código está funcionando e obviamente eu segui uma ótima prática de programação, tá? Isso aqui são práticas de programação que você tem que adotar, principalmente agora que você está aprendendo programação, linguagem Java, você está entrando nessa área, então é muito bom que você aprenda dessa maneira, tá? Tenha o hábito de só importar os recursos que você vai realmente utilizar no seu projeto, tá? Lembrando que para você que quer aprender programação orientada a objeto, a linguagem Java, desmistificada e se tornar um programador full stack, aqui no link na descrição e também fixado nos comentários, geralmente eu deixo o link do curso completaço, onde você vai do absoluto zero até o seu resultado como programador full stack em Java. Então, tudo que existe dentro do universo da linguagem Java, você vai aprender com o professor Alex, tá? Então eu vou deixar o link aqui porque eu conheço o professor Alex, conheço a metodologia dele e conheço como é que ele ensina. Se você gosta do jeito que eu ensino, com certeza você vai amar aí o jeito que o professor Alex ensina. Além de, antes de você se matricular, você pode já na própria página do curso, ali no link que eu vou deixar aqui embaixo, assistir várias aulas e comprovar de perto a metodologia e a didática desse professor, tá? Então você vai ali, vai ver como é que o professor Alex ensina, então vale muito a pena, tá? Então nessa aula é tudo, um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.